você é o nosso convidado para estar realizando essa prova, essa avaliação. Amém? A nossa pergunta de hoje é a seguinte: em relação à morte e o estado intermediário, uma criança quando morre sempre será salva? Ou implica a idade da inocência como fator determinante para a salvação em Cristo Jesus? Vamos ler o texto de Mateus. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 19, verso 13 e 14. Depois trouxeram crianças a Jesus para que lhe impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Devemos entender no contexto daquela época que era comum entre os judeus levar as crianças aos bons mestres para receber bênçãos e orações. E podemos fazer um paralelo com os nossos dias, que infelizmente muitos pais e também parentes próximos, como avós, negligenciam esse cuidado que nós vemos na sociedade judaica, na cultura judaica, com relação aos filhos, às crianças, de levarem na casa do Senhor. Hoje, infelizmente, muitos se acomodam, especialmente no domingo, que é o dia do Senhor, não trazem seus filhos na igreja para receberem o ensino da palavra de Deus, conforme promessa de Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando forem grandes não se desviarão deles. Então hoje vemos, infelizmente, um pouco caso com as crianças. Os adultos ficam curtindo, entre aspas, o sábado até altas horas, e no domingo pela manhã não conseguem acordar. E os filhos não vão tendo esse contato com a palavra de Deus, e quando vão chegando numa idade mais de independência, não querem saber da casa do Senhor. E então isso era muito comum entre os judeus levar as crianças. E vemos aqui que os discípulos também interferiram na vinda dessas crianças à presença do Senhor Jesus Cristo. Sempre algum fator pode interferir e às vezes essas crianças não receberem essa instrução tão importante da palavra de Deus. E no verso 14, o Senhor Jesus disse algo muito importante: deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino de Deus. Então podemos ver que crianças abaixo da idade da razão estão salvas. A idade exata em que isso acontece não podemos mencionar, não é conhecida. A palavra de Deus não nos informa isso. Mas podemos ver também em Mateus capítulo 18, verso 1 a 10, o que a palavra de Deus nos mostra. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus?
Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam. Mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés por ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos e ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos dele nos céus estão sempre vendo a face de meu Pai Celeste. Então, aqui vemos também o Senhor dando grande importância para um menino, diz a passagem. E devemos tratar bem as crianças. Muitas das vezes as crianças se portam de uma maneira inconveniente durante o culto. Precisamos ter muito tato, muito cuidado, porque essas crianças recebendo a palavra do Senhor, nós não sabemos o que Deus tem para realizar através delas. Podemos estar diante de um futuro pastor, diante de um líder, aonde Deus vai usá-la de uma maneira grandiosa. Daí a responsabilidade dos pais, principalmente, daqueles que têm a liderança sobre esses menores, de trazerem seus filhos à casa do Senhor, para que essa idade, como o Senhor mesmo está dizendo aqui, essa idade da inocência no mundo pervertido, aonde os adultos querem inculcar ideologia, despertar a sexualidade dessas crianças. A Igreja do Senhor, ela tem por finalidade levar a pureza da palavra do Senhor, os princípios, os mandamentos da palavra do Senhor, para que esses corações sejam preservados dessa corrupção que há no mundo. Então, é muito importante esse cuidado para com as crianças. Pergunta do Edson: o que o pastor me diz a respeito de relações extra-bíblicas que existem por aí em algumas igrejas? Existe ainda o dom da profecia ou terminou na era apostólica? Vamos ler primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o que o apóstolo Paulo fala sobre os dons. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Então,
Aqui nós vemos uma base bíblica para este dom. Todas as pessoas têm os chamados dons naturais, e aquele que conhece a Cristo, ele recebe também os chamados dons espirituais. Esses dons espirituais são nos dados com a finalidade do nosso crescimento espiritual e principalmente para o crescimento do corpo de Cristo aqui na terra, que é a igreja. Devemos buscar, como diz aqui o Paulo, procurai com zelo os dons espirituais. É uma palavra que envolve diligência, sobriedade. Podemos também ver um paralelo em 1 Coríntios capítulo 12, verso 30. Têm todos dom de curar, falam todos em línguas, todos interpretam. Então aqui, essas perguntas revelam que nem todos os cristãos são apóstolos, profetas, mestres, e que nem todos têm os dons, como podemos ver nesse capítulo 12 ainda, o verso 8 ao verso 10. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dom de cura, pelo único Espírito. E a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Então, isso é que Paulo está ensinando nesses 2 capítulos, e nós devemos procurar com zelo esses dons. Mas devemos observar que entre esses dois capítulos, o 12 e o 14, Paulo coloca no meio o capítulo 13. E quando ele fala nesse capítulo 13, ele fala da caridade, do amor. E ele coloca esta característica como a mais importante, especialmente em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não se ensoberbece, diz a minha tradução. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então a pergunta aqui do nosso irmão são revelações extras bíblicas. E nós temos a suficiência da palavra do Senhor. Nós vamos ser julgados, principalmente aqueles que são privilegiados de serem portadores da palavra do Senhor, porque a verdadeira profecia, ela é através da palavra do Senhor. Nós vemos em Hebreus capítulo 1, verso 1, o que o autor fala sobre a palavra do Senhor.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então aqui nós vemos que o suficiente para a nossa salvação, para a nossa ação principal neste mundo, qual que é? É ganhar almas para Cristo. Esta é a ação principal, dupla, né? Sermos salvos e procurarmos sermos agentes de Deus para a salvação dos perdidos. E nesse texto fica muito claro que Deus antigamente falava, não que hoje não tenhamos profecias ainda, mas que antigamente Deus usava os pais, que foram Abraão, Isaque e Jacó, podemos ainda incluir Moisés, pelos profetas, todos aqueles profetas, que os 5 profetas maiores e os 12 profetas menores, e além dos profetas que também não escreveram livros, como por exemplo Elias, Eliseu. E aqui o autor fala nesses últimos dias, nos fala pelo seu Filho. Então, como que dizendo, o suficiente já foi dito. E quando abrimos a palavra do Senhor, recebemos esta palavra, que é uma palavra que tem aplicação atual para as nossas vidas e aplicação para o nosso destino eterno, que é as coisas que vão acontecer. Então Deus levantou os seus profetas no momento em que a nação de Israel estava em desobediência contra Deus. E esses profetas eram pessoas que sofreram muito para levar a mensagem do Senhor. Deus exigia coisas que, quando analisamos, por exemplo, como a vida de Oséias, Oséias casou com uma prostituta para simbolizar a infidelidade da nação de Israel contra Deus. Como hoje Deus poderia pedir isso para um profeta dos dias atuais? Quem iria querer fazer uma coisa dessa? Nós vemos o sofrimento de Jeremias. Nós vemos, por exemplo, Ezequiel. Ele fala: tu, pois, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém, e põe contra ela um cerco, edifica contra ela uma fortificação, e levanta contra ela uma tranqueira, e põe contra ela arraiais, e põe-lhe arietes em redor. Depois Deus diz para Ezequiel, no capítulo 5, e tu, ó filho do homem, toma uma faca afiada, como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar por cima da tua cabeça e da tua barba, então tomarás uma balança e repartirás o cabelo. Deus queria que Ezequiel separasse o seu cabelo e a sua barba em 3 partes. Então eram situações que houve esse período muito forte da orientação através de profetas da parte do Senhor. Hoje nós temos a grande revelação do Senhor Jesus Cristo. E devemos lembrar que os 3 ofícios de Cristo foi rei, e são, né? Sacerdote e profeta. Então o Senhor Jesus é o verdadeiro profeta,
que veio para nos avisar das coisas futuras. Então, um lugar que tem mais situações extra-bíblica envolve muito misticismo, porque sai dos trilhos da palavra do Senhor. E isso é perigoso, porque vai conduzir pessoas a uma fé mística, uma fé humanista, uma fé ocultista. E nós não precisamos disso, porque a palavra já está revelada. Mas isso não quer dizer que uma pessoa, um servo do Senhor, possa receber uma palavra verdadeira, como diz lá no livro de Deuteronômio 18, fala sobre a veracidade do verdadeiro profeta e possa ser usado por Deus. Então tenhamos muito cuidado com estes aspectos extra-bíblicos e vejamos bem quem é a fonte. Se essa pessoa é um servo, uma serva de Deus, ou é só esses que querem fazer movimentos para angariar aplauso dos incautos. Amém.